Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e olha, já estamos na aula de número 50. Vamos lá? Para essa aula, nós vamos estudar os espelhos esféricos. Vamos estudar as características dos espelhos côncavos e convexos, formação de imagens, os raios notáveis e também vamos estudar aí a equação de Gauss, um estudo analítico aí dos espelhos esféricos. Então, sem mais delongas, vamos começar! Vamos iniciar então aí o estudo dos espelhos esféricos. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma figura que vai nos auxiliar aqui na identificação de alguns pontos desse espelho esférico. Olha, você pode imaginar o seguinte, pegue uma esfera, faça um corte nessa esfera, não precisa ser exatamente no meio, tá certo? O que você vai obter então é uma calota esférica, ok? Bom, se a parte refletora dessa esfera, dessa calota esférica, for a parte interna, então teremos aí um espelho côncavo, tá certo? E se for a parte externa, teremos aí um espelho convexo. Aqui nós vamos pegar como exemplo, olha, um espelho côncavo, tá certo? Ou seja, a parte interna aqui da calota sendo a parte refletora, ok? Então vamos lá, vamos observar aqui os principais elementos geométricos desses espelhos, tá? Caso aqui, espelho côncavo, repito, tá certo? Então vamos lá. Bom, temos aqui o raio de curvatura. O raio de curvatura, obviamente, é o raio da esfera que deu origem a essa calota esférica, tá certo? Bom, o centro de curvatura, por exemplo, ele se encontra a uma distância que é exatamente igual ao raio, tá certo? Dessa calota esférica, ok? Então já identificamos aí o centro de curvatura. Bom, temos ainda o vértice aqui, olha, do nosso espelho, tá? Repito, nesse nosso caso aqui, côncavo, mas claro, serve também para espelho convexo. O vértice se encontra exatamente aqui no polo da calota esférica, ok? Temos aqui o foco principal, tá certo? Isso porque ele se encontra aqui no eixo principal que passa pelo vértice da calota, ok? E temos também aqui o que eu acabei de falar, o eixo principal do nosso espelho, tá certo? Ainda podemos destacar o eixo secundário, qualquer eixo que passe aqui pelo centro de curvatura e que não necessariamente passe pelo vértice, tá certo? Aqui eu peguei dois eixos aqui secundários, tá? Passando pelo centro de curvatura e tangenciando aqui as extremidades do nosso espelho, tá? Mas ele não precisa tangenciar, ele pode cortar a calota sem problema nenhum. Só não vai cortar no vértice, ok? Que, olha, você pode observar que o eixo principal divide a calota exatamente ao meio, ok? Bom, pegando aqui esses dois eixos secundários que estão tangenciando aqui as extremidades do nosso espelho, nós temos o ângulo θ, que é exatamente o ângulo de abertura do nosso espelho, ok? Bom, para definir um plano frontal, imagine que você pegue uma folha de papel, tá certo? E coloque ela numa direção perpendicular à direção aí, olha, do monitor do seu dispositivo, tá certo? Imagine que essa folha também atravessa esse monitor, ok? Bom, a folha então vai ser o plano frontal, ok? E como plano meridional, você pode destacar aqui exatamente o plano que você está visualizando, olha, que é o plano aí da tela do monitor do seu dispositivo, tá certo? Com isso, então, destacamos aí os principais elementos desse nosso espelho. Para a construção das imagens fornecidas aí pelos espelhos esféricos, nós utilizamos aí o que chamamos de raios notáveis. Vamos lá, vamos pegar aqui um espelho côncavo, lembrando aqui que o espelho côncavo ele tem a parte interna aqui como sendo a parte refletora, tá certo? Aqui nós já temos o centro de curvatura, o foco e o vértice aqui, que se encontra exatamente no polo da nossa calota esférica, ok? E temos também o eixo principal. Então vamos lá. Aqui vale todas as leis de reflexão que nós estudamos para os espelhos planos. Por exemplo, eu vou pegar um raio que incide no espelho numa direção paralela ao eixo principal, tá certo? Bom, eu vou pegar a reta normal.
a reta que é normal à superfície refletora, que vai passar exatamente pelo centro de curvatura, tá certo? E aí eu vou pegar o raio refletido. Então, eu tenho o raio de incidência, a reta normal e o raio refletido sendo coplanares. No caso aí, olha, pertence ao plano do dispositivo aí que você está visualizando, tá certo? Do monitor do dispositivo que você está visualizando. Lembrando também que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Agora, se eu pegar o trajeto oposto, ou seja, se eu pegar um raio que incide exatamente na distância focal, no foco, que chega aqui na superfície refletora, ele é refletido numa direção paralela ao eixo principal, tá? Então, nós temos aí esses dois raios notáveis, ok? Que incide paralelo ao eixo principal e o que incide passando pelo foco e, claro, vai ser refletido aqui paralela ao eixo principal, tá certo? Até por conta do princípio da reversibilidade dos raios, não é verdade? Agora, se eu pegar um raio que vai passar pelo centro de curvatura, ele vai incidir aqui, olha, na superfície refletora e ele vai voltar aqui por cima dele mesmo, ou seja, passando também pelo centro de curvatura, tá certo? Porque ele é normal aqui, a superfície refletora, tá? Então, ele vai voltar aqui passando pelo centro de curvatura. Bom, se eu pegar um raio de luz que incide exatamente no vértice aqui, olha, do nosso espelho côncavo, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência com relação ao eixo principal, olha só. Tá bem, olha. Aí você tem o eixo principal, o raio de incidência e o raio refletido sendo coplanares, tá certo? Então, nós temos aí esses chamados raios notáveis, ok? Eles serão de muita utilidade para a construção das imagens aí fornecidas pelos espelhos, tanto côncavo como também convexo, tá certo? Bom, as imagens formadas que eu posso obter pelo cruzamento direto dos raios refletidos, chamamos de imagens reais. Agora, se eu tenho que prolongar os raios refletidos para obter aí a imagem, então nós teremos uma imagem virtual, tá certo? Bom, vamos lá, vamos estudar algumas imagens aí referente à posição do objeto com relação ao vértice do nosso espelho. Por exemplo, aí vamos pegar previamente o espelho côncavo. Bom, se eu colocar o objeto além do centro de curvatura, a imagem que eu obtenho vai ser real, invertida e menor. Vamos ver? Então, vamos pegar aí a figura que vai nos auxiliar aí na construção da imagem. Então, aqui eu tenho esse objeto que se encontra, olha, além do centro de curvatura, ok? Então, para construir a imagem, eu posso pegar simplesmente dois raios notáveis. Eu vou pegar um raio que está incidindo aqui na superfície refletora, numa direção paralela ao eixo principal. Esse raio vai ser refletido passando pelo foco. Agora, eu peguei, por exemplo, um outro raio saindo aqui da extremidade do objeto, que vai incidir aqui no vértice, olha só. E ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência com relação ao eixo principal. Então, o cruzamento direto dos raios refletidos me fornece aí uma imagem real, tá certo? Observe que, olha só, você tem aqui a extremidade superior do objeto e olha só onde ela foi parar. Portanto, a imagem ela é invertida, tá certo? Saiu aí de ponta cabeça, tá? Bom, e ainda você pode observar que o tamanho dela, comparado com o tamanho original do objeto, olha, menor. Daí, então, você tem uma imagem menor, tá certo? Então, é bem característico aí de um espelho côncavo fornecer esse tipo de imagem toda vez que o objeto se encontra além do centro de curvatura, tá certo? Vale a pena até memorizar essas situações. Vamos para a próxima? Ainda para os espelhos côncavos, vamos lá, uma outra situação. Vamos colocar o objeto exatamente no centro de curvatura desse espelho côncavo. Então, vamos lá. Olha o que acontece com a formação. A imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Vamos ver? Então, está aí, olha. Pegar aí a figura que vai nos auxiliar na construção da imagem. O objeto, então, se encontra exatamente no centro de curvatura do espelho, tá? Repetindo, espelho côncavo.
Parte refletora é a parte interna. Então, eu peguei dois raios notáveis. Um que incide no espelho paralelo aí, olha, ao eixo principal. Então, o raio refletido vai passar pelo foco. E um outro aqui, olha, que incide no mesmo ponto, tá? No vértice do espelho, então ele é refletido com o mesmo ângulo de incidência, tá certo? E aí o cruzamento direto dos raios refletidos fornece aí a imagem real, invertida, e repare que vai ser do mesmo tamanho. E uma outra observação, olha onde a imagem se encontra, exatamente no centro de curvatura. Na situação anterior, a imagem foi formada entre o centro de curvatura e o foco, são lembrados? Aqui não, olha, exatamente no centro de curvatura, na mesma posição aí do objeto. Continuando aí com o nosso espelho côncavo, agora nós vamos colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. E olha como as coisas se invertem. A imagem continua sendo real, continua sendo invertida, só que agora ela está maior do que o objeto. E olha onde a imagem vai ser formada, além do centro de curvatura. Estão observando aí? Olha só, novamente, olha, eu estou pegando aqui simplesmente dois raios notáveis partindo da extremidade aqui, olha, do objeto. Tá certo? Um raio que incide na parte refletora paralela ao eixo principal, é refletido no foco, e um outro, olha, que incide no vértice. Tá certo? Então, ele é refletido com o mesmo ângulo de incidência. E olha o objeto aqui, olha a imagem onde ela foi formada, além do centro de curvatura. Lá naquela primeira parte, nós colocamos o objeto aqui, além do centro de curvatura, a imagem foi formada entre o centro de curvatura e o foco. Agora que o objeto se encontra entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é formada para além do centro de curvatura. Estão observando aí como as coisas são simétricas? Então, vale a pena você memorizar, como eu coloquei anteriormente. Tá certo? Isso facilita bastante aí a resolução de alguns exercícios. Ainda estudando o espelho côncavo, olha só, vamos colocar o objeto exatamente no foco principal? Olha só o que acontece com a imagem. Ela não é formada, chamamos isso de imagem própria, tá certo? Os raios refletidos são paralelos, olha só. Também, olha, peguei aí o objeto, coloquei o objeto exatamente no foco aqui principal e tomando aqui os mesmos raios notáveis, os raios serão paralelos, não se cruzam. Nem o prolongamento, olha, então não tem imagem formada. Chamamos isso de imagem imprópria, tá certo? Então, repetindo, colocou o objeto aí no foco de um espelho côncavo, não tem formação de imagem. Então, vamos lá, ainda por espelho côncavo, vamos colocar o objeto entre o foco principal e o vértice. E olha só o que acontece com a imagem. O espelho côncavo agora oferece aí uma imagem virtual, direita e ampliada, olha só. Que interessante. Vamos ver aqui a situação? Então, tá aí, olha. Vamos pegar aqui. Tá aqui o objeto. Olha, eu peguei o raio notável, que sai aqui da extremidade do objeto e incide no vértice, e ele é refletido aqui com o mesmo ângulo de incidência com relação ao eixo principal. Tá? E eu peguei um outro raio agora, olha que interessante. Um que incide numa direção perpendicular aqui, olha, à superfície refletora. Então, ele volta pelo centro de curvatura. Tá certo? E aí, para obter a imagem, eu tenho que pegar o prolongamento dos raios refletidos. Olha só. E aí, o cruzamento do prolongamento dos raios refletidos fornece aí a imagem. Então, novamente, olha, virtual, porque é feita aqui, olha, é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Direita, olha, não é invertida com relação ao objeto, está na mesma direção, olha, não está de ponta cabeça. E repare do tamanho dela. Bem maior do que o tamanho aqui do objeto, tá certo? Então, vale a pena destacar aí essas situações onde você tem a formação da imagem dos espelhos côncavos, tá certo? Memorizou isso? Fica extremamente fácil aí você conseguir resolver diversas questões que envolvem aí exatamente esses tipos de espelho. Então, vamos para o caso do espelho convexo. Olha que interessante. Para os espelhos convexos, né? A imagem que você obtém de um objeto é sempre virtual, direita e menor do que o próprio objeto. Vamos pegar aqui, olha a situação, vamos ver aqui. Olha só, lembrando que espelho convexo, a parte externa, não é isso? Da nossa calota polar, que é a parte refletora. Então, está aqui o objeto.
Peguei aqui, olha, um raio que incide na parte refletora paralela ao eixo principal, ok? Ela é refletida de tal forma que o seu prolongamento vai passar pelo foco principal, ok? E um outro raio notável, olha só, que incide aqui no vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo de incidência com relação ao eixo principal. Para obter aí a imagem, eu vou pegar o prolongamento dos raios refletidos, tá certo? Olha aí, olha, cruzamento aqui do prolongamento dos raios refletidos. Por isso que a imagem ela é virtual. Repare que ela é menor. Compara aqui, olha, com o objeto, ela vai ser menor. E também não está de ponta cabeça com relação ao objeto, ou seja, a imagem ela é direita. Essa é a situação que nós temos para os espelhos convexos, tá? Então, sempre você vai obter esse tipo de imagem para os espelhos convexos. Agora vamos para o estudo analítico. Agora aquela questão de você saber aonde a imagem está sendo formada, quando o objeto se encontra em uma certa distância, conhecendo aí a distância focal e por aí vai, tá certo? É diferente dos espelhos planos, você não tem aí uma certa simetria. Aí vai depender, obviamente, como vocês viram aí, da posição do objeto com relação ao espelho. Vamos pegar primeiro aqui o espelho côncavo. Então vamos pegar aqui o espelho côncavo e utilizar o que nós chamamos aqui de referencial de Gauss, tá certo? De onde é proveniente a luz, as posições sempre terão sinais positivos, tá? Ou seja, onde se encontra aqui o objeto, olha. Então aqui, ó, no caso, ó, coloquei aqui o objeto além do centro de curvatura, a imagem é formada entre o centro de curvatura e a distância focal, melhor dizendo, o foco principal. Ela é invertida, menor e real, tá certo? Cruzamento direto dos raios refletidos, ok? Bom, então, olha, nós temos aqui a distância do objeto até o vértice do espelho, chamamos de P, é muito comum, tá certo? Quiser usar outra letra, fique à vontade, mas é tão comum utilizar a letra P que nós vamos permanecer aí com um P, tá certo? Já o centro de curvatura se encontra aí a uma distância que é igual ao raio do nosso espelho, né? O raio de curvatura. A distância do objeto até o vértice P', tá? E a distância focal, esse F minúsculo, tá certo? Veremos aqui que para esses espelhos esféricos, a distância focal é metade do raio de curvatura, R sobre 2, ok? Então tá aí, olha, para o caso de um espelho convexo, perdão, espelho côncavo, agora para o caso de um espelho convexo, o que nós observamos que, utilizando o mesmo referencial de Gauss, olha só, de onde vem a luz aqui positiva, as posições positivas, o centro de curvatura se encontra a uma distância negativa, menos R, tá? Só não coloquei o sinal, mas a gente vai utilizar como se fosse negativa mesmo. A distância focal também vai ser negativa, tá certo? Menos R sobre 2. E nesse caso aqui, olha, P' também negativo, que é a distância da imagem até o vértice, tá certo? Claro, fica sendo positivo aqui o P para o caso do nosso espelho convexo, tá certo? Então, olha só, enfatizando, para espelhos côncavos, distância focal positiva e, claro, o raio de curvatura positivo. E para os espelhos convexos, como é esse caso que nós estudamos aqui, olha, distância focal negativa e o raio de curvatura negativo. Tá certo? Dessa forma, nós podemos utilizar aí a equação de Gauss, que nós vamos estudar logo a seguir. Como eu havia comentado anteriormente, está aí, olha, a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que o F minúsculo que se encontra aí na equação representa a distância focal, tá certo? Conforme colocamos lá anteriormente, tá? Aqui, P é a distância do objeto até o vértice e P' vai ser a distância da imagem até o vértice, tá? Com toda aquela situação que nós vimos para o referencial de Gauss, ok? Bom, nós ainda temos a equação para o aumento linear. Então tá aí, olha, vamos comparar o tamanho da imagem com relação aqui ao tamanho do objeto. Isso aqui vai me dar o aumento linear, que pode ser obtido também usando aqui a relação menos P' sobre P, tá certo? Aqui vale alguma observação, olha, se você tem o I negativo é porque a imagem foi invertida, tá certo? E isso remete aqui à ampliação, tá? Claro, a gente trabalha aqui com ampliação às vezes em módulo para saber quantas vezes a imagem é maior que o objeto, mas o sinal também vai me dizer se a imagem é invertida com relação ao objeto, tá certo? Então,
Tanto é que aparece aqui menos P' sobre P, ok? Bom, os objetos reais, olha, P positivo. Então, olha, para espelho côncavo, a imagem real, P' vai ser positivo, tá certo? Se a imagem for invertida, o I é negativo, como eu comentei anteriormente. A imagem virtual, olha só, P' negativo. Lembre-se aí do nosso referencial de Gauss, tá certo? Côncavo, a imagem real se encontra do mesmo lado do objeto, não é verdade? Estão lembrados? E quando a imagem virtual para espelho côncavo, a imagem se encontra do lado oposto aí, olha, com relação ao objeto, tá certo? Bom, na imagem direita, claro, o I é positivo, ok? Espelho convexo, olha aí, imagem virtual, P' negativo, tá? Não vai se encontrar do mesmo lado que o objeto, tá certo? E a imagem direita, o I é positivo, ok? Então, nós temos aí as características da formação da imagem, os sinais aqui das posições, também do tamanho aqui da imagem. Quando eu obtenho aqui, olha, aliás, quando a gente obtém as imagens de um objeto real, ok? P positivo, tá certo? Então, dessa forma, você consegue utilizar sem complicação a equação de Gauss, sem problema nenhum. Bom, terminamos por aqui. Para as próximas aulas, vamos resolver exercícios relativos aí aos espelhos esféricos. Espero que você esteja acompanhando aí as aulas com bastante afinco. Te vejo na próxima aula!